Do Palmeiras com o nosso querido Gustavo Soler, que esteve, né, no jogo de 5-0, mais uma vez para a equipe do Palmeiras. Soler? Vamos lá, craque, porque essa foi a quarta goleada do Palmeiras esse ano com 5 gols marcados, né? O primeiro contra a Ponte Preta em Barueri, depois contra o Liverpool lá em Montevidéu, 5-0, 5-0 em Campinas contra a equipe do Cuiabá e agora o 5-0 no Allianz Parque contra o Criciúma. O Palmeiras já assume, né, o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Como você bem destacou, né, nos últimos 4 jogos só um gol sofrido. O Palmeiras tem a melhor defesa do Campeonato Nacional e destacando algumas individualidades, né, craque? O goleiro Everton chegou ao seu jogo de número 188 sem sofrer gol com a camisa do Palmeiras em 384 jogos. Ele é o segundo goleiro com a menor média de gols sofridos na história do Palmeiras, só atrás do Gato Fernandes, né, o pai do Gatito, goleiro do Botafogo. A média do Gato Fernandes é de 0,62 e a do Everton é de 0,71. O Everton, por sinal, ele diminuiu a média dele, né? Pô, mas a grandeza do Everton é brincadeira, não é nem pra comparar, né? Exato. E o Everton, que é o segundo goleiro na história do Palmeiras com mais jogos sem ser vazado, né? Ele ultrapassou recentemente o Veloso. O Veloso tem 184 jogos, o Everton já tá com... O Veloso foi bom goleiro, né, velho? Foi um craque no gol, Veloso, hein? E aí que goleiraço que ele foi, o primeiro colocado nesse quesito de jogos sem sofrer gols é o Emerson Leão, com mais de 300 jogos. Pra mim, o maior goleiro da história do Palmeiras. Concordo. E aí... Ninguém foi melhor que o Leão. E aí o Everton, ele é o goleiro com mais jogos sem sofrer gols nesta edição do Campeonato Brasileiro e o segundo goleiro com mais partidas evitando gols dos adversários. Só tá atrás do João Ricardo da eu lembro quando o assessor dele, não lembro o nome do assessor, que pedia pra ele vir nos donos da bola quando ele jogava na Portuguesa. Na época da Barcelusa, né? Ele vinha direto aí. Quanto tempo que ele tem de Palmeiras? O Everton chegou em 2017. 18, 19, 21, 22, 24. 7 anos. Pô, nunca veio no meu programa. Muito louco isso, né? Não tem problema nenhum, porque eu sobrevivi esses 7 anos. Né? Não tem, não, eu sobrevivi. A verdade, eu sou um sobrevivente. Eu sou aliado do Mano Brown. Então eu sou um aliado mesmo. 7 anos. O cara pedia, pelo amor de Deus, pra vir no programa. Pelo amor de Deus, não. Porque é importante você estar ali, né? E aí que muitas vezes eu falo, pô, por que esses caras hoje têm esse tipo de comportamento, né? Fico tão triste com isso, mas tá tudo bem. Acho ele um goleiraço, que pra mim hoje ele deveria ser o titular da seleção brasileira. O que você pensa, Pedro Ramiro, sim ou não? Concordo, craque. Acho que o Everton, aliás, não titular. Talvez titular pra mim. O Ederson esteja à frente. Eu acho que o Ederson e até o Bento, mas não poderia ser convocado. Pra mim não. Pra você, Nina Gagliotti, do Everton. Everton, goleiro do Palmeiras? Se ele poderia ser titular ou não da seleção brasileira? Acho que ele poderia. Tem condições de ser titular. Acho que ele faz um excelente campeonato. 7 anos, velho. De novo. Isso, de novo. Pra você, Paulo do Vale. O goleiro seria o Ederson. Aí, ó. Goleiro é expulso após chamar o árbitro de maconheiro em jogo da Série B. Eu conheço ele, Vladimir. Vladimir do Guarani. Pertence ao Santos, né? Pertence ao Santos. Chamou o cara de maconheiro? Chamou o Rodrigo José Pereira de maconheiro. O mundo tá muito chato, né? É que não dá pra falar o que ele disse antes, né? Mas ele mandou o árbitro pra um lugar bem distante, o juiz foi expulsar e falou, seu maconheiro. Que isso. E aí, meu querido Gustavo Soler, o Everton tem que ser goleiro da seleção ou não? Goleiro, tá entre os 3? Goleiro da seleção, sim. Titular pra mim. Pra mim, o Ederson titular e o Everton disputando vaga como segundo goleiro e disputando pra ser o primeiro. Acho que hoje o Ederson tá um passo à frente. Não entendo o Alisson ainda, o titular, apesar de ser bom, mas eu vejo o Everton e o Ederson acima do próprio Alisson. Ainda sobre o jogo de ontem, craque, a gente falou do Estevão, né? Jogador com mais participações em gols no Campeonato Brasileiro, vice-artilheiro e líder em assistências na competição. Ontem, o Flaco Lopes, ele marcou o gol mais rápido dessa edição do Campeonato 47 Brasileiro. segundos, é isso? Exatamente. E aí, o Flaco Lopes, então, chegando a 20 gols nesta temporada pelo Palmeiras. Que isso, velho. 20, verdade? 20 gols. Que parabéns pro Flaco Lopes. Ele que chegou e parabéns pro Abel, né? Que aguentou esse cara 2 anos sem jogar e transformou num baita jogador o Flaco Lopes. E era isso que eu ia falar. Ele chegou em 2022 no Palmeiras, o Flaco Lopes,
E ele tem 30 gols pelo Palmeiras, 20 só esse ano. Ou Olha que legal. Do meio do ano de 2022 até o final de dezembro de 2023, ele só marcou 10 gols. Agora ele já tem o dobro do que ele fez no começo da trajetória. Olha só como o treinador é importante em relação a um jogador. Se qualquer outro treinador teria mandado ele embora. Não teria? Ó, não dá. O Abel foi sensacional com o Flaco Lopes. Bancou. É. E aí o Flaco, então, hoje, junto, né, com o Verratti, tá na terceira colocação da artilharia do Campeonato Brasileiro, mas daqueles que estão à disposição, né, ele tá empatado com... São 3 argentinos com 8 gols. O Lutiero, o Verratti e o Flaco Lopes. Só que, infelizmente, né, o Pedro tá machucado, não joga mais, então, dos jogadores que estão em atividade, o Estevão quem lidera a artilharia do Campeonato Brasileiro, o Flaco Lopes, então, em segundo, junto com Verratti e Lutiero. Palmeiras que domingo vai para Brasília encarar o Vasco da Gama, sem o Caio Paulista, que foi expulso no jogo de ontem, então o Vanderlan será o titular e o Abel deve utilizar no banco de reservas o garoto Arthur, jogador do time sub-20. O Arthur chegou com 12 anos no Palmeiras, já é titular do time sub-20 com 19 anos, ele renovou contrato até 2027. Na última entrevista que o João Paulo Sampaio deu aqui na Rádio Bandeirantes, a gente perguntou, né, sobre propostas pro Vanderlan, não sei o quê. João Paulo Sampaio falou, se precisar vender o teu Arthur, tá prontinho pra jogar e pode receber oportunidade no domingo. Palmeiras também entrou craque, com efeito suspensivo para ter o Zé Rafael à disposição nesse jogo contra a equipe do Vasco da Gama. Até porque o São Paulo já entrou e conseguiu os efeitos suspensivos do Nestor e do Sabino. Também. Então o Palmeiras também vai entrar com esse recurso para ter o Zé Rafael à disposição e ele ficar pelo menos no banco de reservas contra o Vasco lá no Mané Garrincha. Antes de qualquer coisa,